Então, nessa segunda parte do vídeo, irmãos, eu vou continuar os argumentos que eu falei da primeira parte. Na primeira parte, eu acredito que eu já concluí, já expliquei para vocês. E agora, nessa segunda parte, eu quero falar para vocês sobre como eles defendem o arrebatamento da igreja quando a gente mostra para eles o argumento da última trombeta. Eu estava assistindo uma live onde esse pastor insensato, que representa e influencia muitos outros, ele estava respondendo questões para o povo. Aí chegou alguém ali que tem coerência na sua fala. Uma mente mais iluminada, fez uma pergunta inteligente. E aí, irmãos, o tanto de besteira que esse pastor abriu a boca para falar, ele praticamente vomitou em todo mundo ali com as respostas dele. A pergunta foi a seguinte: isso daí não é só ele não, eu já vi várias pessoas falando. Só que esse daí caprichou no vômito. Assim, ele vomitou tudo mesmo, vomitou tudo que a linha pré é. A pessoa falou: pastor, a gente sabe que tem 7 festas, 4 festas já se cumpriram, 3 ainda não. Então tem a festa das trombetas. Como que a festa das trombetas vai se cumprir no arrebatamento da igreja? Por acaso ela não é a última trombeta? Aí esse pastor olha os argumentos, que coisa linda, que fé maravilhosa, que sabedoria do céu. Olha só, ele falou assim: eu até acredito que a festa das trombetas vai se cumprir sim no arrebatamento da igreja. Pronto, escapou, não falou mais nada. E falou: mas veja bem, as pessoas se confundem achando que a última trombeta do Apocalipse é a última trombeta que Paulo está falando, quando claramente a gente vê que não é. Aí ele começou a falar, a contextualizar aquele tempo de Paulo com os coríntios e falar de Jogos Olímpicos. E aí ele ficou caçando pontos na carta de Coríntios, aonde Paulo fala que ele esbufeteia a si mesmo, a parte de corrida, sabe? Paulo usa realmente essas figuras. E aí ele foi falando que isso era muito comum naquela época, então Paulo estava falando com gentios e não com judeus. Então a última trombeta só poderia ser mais um dos Jogos Olímpicos. Para ficar bem claro, né, que tinha trombetas, então quando desse essa última trombeta, o toque final, aí ele pegou esse jogo olímpico para fundamentar o arrebatamento da igreja. Irmãos, isso daqui que eu falei resumido, viu? Parece a linguagem que ele usou, ele foi ler livros mesmos. E ele lê inglês, então ele leu essas bostaiadas toda que vem lá desses americanos. Para fundamentar, para tentar defender a última trombeta do apóstolo Paulo, não com questões bíblicas, mas com Jogos Olímpicos. E ainda foi caçar na carta aos Coríntios, onde Paulo começa a usar algumas comparações, né? Paulo usa algumas comparações mesmo. E ainda que ele tivesse, irmãos, usado a comparação, ele jamais iria deixar de comparar trombeta com o que está na palavra de Deus. Isso é uma porcaria de um argumento, irmãos, que vou falar para você. Na verdade, eu estou falando assim que é uma porcaria mesmo, porque é para expressar o que é. Mas na verdade isso tem que deixar a gente feliz. Porque isso mostra a incoerência desse povo. Sabe, a tolice. Porque Paulo, ele fundamenta tudo pela lei e pelos profetas, ainda que ele use algumas figuras, algumas tipologias do soldado. Ele não fala de um bom soldado que, para agradar aquele que o arregimentou, ele não pode estar envolvido com as coisas dessa terra. Sim, ele usou essa figura que existe no Império Romano, aliás, existe em todos os impérios, mas o próprio Deus também fala de soldados. Na palavra de Deus fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, e isso não fala só no Novo Testamento. Isso está espalhado pelo Antigo Testamento, Isaías fala disso. Paulo só pegou dos profetas e usou. Ainda que Paulo use alguma linguagem que no Império Romano, que bata com alguma coisa do Império Romano, Paulo não está fundamentando festa e arrebatamento com coisas do Império Romano. Vou falar para vocês, irmãos, isso é não ter vergonha na cara. Aí sabe, ou seja, na carta de Coríntios, ao invés de ir caçar a linguagem de Paulo festiva, porque Deus chama as festas deles de tempos determinados,
de tempos santos, não vai caçar Jogos Olímpicos, vai trazer a Roma para dentro da mente das pessoas. Olha só, Paulo, em 1 Coríntios 5, ele fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Façamos festa então, a festa dos pães asmos, com os asmos da sinceridade, etc. Está falando das festas. Lá em 1 Coríntios 14, você vê o efeito do Pentecoste. Ele está falando dos dons, de línguas até. Lá em 1 Coríntios 15, você vai ver ele usando a palavra primícias para falar de ressurreição. Não é? Primícias fala de plantação. Todo mundo planta. Paulo, alguém poderia falar, Paulo está usando aí, não a festa, mas ele está usando plantação, uma coisa comum no mundo daquela época. Não, questão de festa, de plantação, da semente cair na terra, morrer e sair como uma primícia para Deus e ser entregue para Deus, isso é coisa bíblica. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, ele usa a palavra primícias para falar de ressurreição. E no mesmo contexto, ele fala de trombeta. Uma última trombeta. Se existe uma última, existe a primeira. Agora, quando ele fala dessa última trombeta, só isso que é jogo olímpico? Tudo que ele falou na festa, na carta, desde a Páscoa até chegar nas trombetas, era festa, mas chegou nas trombetas aí, são Jogos Olímpicos? A palavra de Deus, a gente não tem um último toque de trombeta? Jesus fala que quando tocar a grande trombeta, vai ter o arrebatamento. Essa grande trombeta está lá em Isaías 26, 27. Em Joel também fala, tocai a trombeta em Sião e anunciai o pecado do meu povo. Essa não é a última trombeta. É aquela trombeta que dá início para convocação. E depois lá em Joel você vai ver que no toque de trombeta o Senhor é visto sobre o seu povo. Essa é uma última trombeta. O encontro do noivo com a noiva. Essas expressões do encontro do noivo com a noiva, quando ressoa a trombeta lá em Joel, é a última. Só não está sendo falado ali que é a última. Mas é a última, já encontrou. O noivo encontrou com a noiva. Linguagem que eu estou usando e está escrito em Joel. Ainda tem mais. Só em 2 lugares da palavra que você vai ver um evento similar. Em nenhum outro lugar da palavra. Em Josué, você vai ver lá que tem 7 trombetas e 7 sacerdotes. Eles têm que rodear a cidade por 7 vezes, se eu não me engano, durante 7 dias, né? E aí, no último dia, eles davam 6 voltas na cidade e aí tinha que tocar a trombeta. E ali, a palavra que está, que eles gritaram, quando Deus falou para gritar, é a mesma palavra de toque de rebate da festa do Yom Teruah, que está lá na festa das trombetas. Ou seja, houve 7 sacerdotes, tem a Arca da Aliança e tem ali o toque da última trombeta, porque são 7 trombetas. E sabe o que aconteceu ali? Raabe foi justificada, não antes de tocar a primeira trombeta. Ela ouviu cada toque de trombeta dentro da cidade corrompida. Por que eles não usam essa figura? Vocês nunca vão ver um pastor usar essa figura, porque essa figura não bate com nada do que eles falam. Eles usam as figuras que eles podem torcer, picotar, editar, para pôr na porcaria do ensino deles. Eles não vão usar essa figura, porque essa figura é tão clara como essa luz do dia. Pedro não fala, Tiago também, que Raabe é a figura da igreja? Tá aí. 7 sacerdotes, 7 trombetas e a Arca da Aliança ali. O que tem no Apocalipse? 7 personagens, são 7 anjos, mas ali é a representação da igreja. 7 igrejas, 7 anjos que tocam 7 trombetas. É a representação do povo de Deus. No toque da última trombeta, lê lá a descrição, que é o que eu vou fazer para vocês. No toque da última trombeta, Cristo está vindo. Tem lá, a Arca da Aliança é vista. É um evento similar. Mas isso eles não usam. E nem Paulo estava falando disso, porque Paulo não tinha um Apocalipse. Ele foi arrebatado até o 3º céu, ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar ao homem, mas ele não poderia entender isso porque ele não tinha um Apocalipse. Olha aí que incoerente.
Um homem que foi arrebatado até o terceiro céu precisa do Apocalipse para falar alguma coisa sobre última trombeta? Já tem nos profetas. E tem mais coisas para falar aqui sobre ciclos de últimas trombetas nos profetas. O que o Senhor fez foi confirmar a palavra de Paulo lá no Apocalipse, fazendo uma programação dentro de 7 trombetas. E na última trombeta, falando do arrebatamento da igreja, que remonta um grande mistério. Um mistério para a gente. Paulo falou lá em 1 Coríntios 15 que ia falar um mistério. Será que o mistério ia estar nos Jogos Olímpicos de Coríntios? Ai, ô gente perturbadora da verdade. E como eu falei, não é questão só de interpretar uma coisa e querer defender o que você interpreta, é questão de você ver ali os danos que estão sendo causados na mente do povo. Como eu falei no primeiro vídeo, os primeiros e os últimos danos. São pessoas inconsequentes, incoerentes. Acabam justificando a linha calvinista. Entendeu? Então, irmãos, bom, eu posso ler aqui para vocês 1 Coríntios 15 e destacar aí coisas para vocês entenderem que quando você está vendo Paulo falando de uma última trombeta, o Apocalipse vem e confirma essas coisas. Como eu já disse em vídeos passados, não era Paulo fazendo referência ao livro do Apocalipse em primeira mão. É o livro do Apocalipse que está fazendo uma referência para a carta de Paulo. Ele veio por último, o livro, né? E agora, já que nós temos os dois, sabemos que os dois é uma programação do Espírito Santo, agora sim, um faz referência para o outro. Entendeu? Então, quanto mais você souber dessas coisas, mais você vai estar preparado. Não cai nessa lorota, nesse papinho desses pastores, não, de que você pode ser pré, mas se for pós, você está preparado. É mentira isso. Na prática, isso jamais vai acontecer. E toda pessoa enfraquecida por essa doutrina, pelas consequências dela, os danos, os primeiros danos e os últimos, que perderem a sua vida por causa desse despreparo, o sangue vai ser cobrado tanto dessa própria pessoa, porque vai morrer no seu próprio pecado, como daquela que doutrinou ela, fazendo ela ficar fraca. Pensa que Deus não vai cobrar o sangue dessas pessoas? Claro que vai. Se Paulo ficasse prometendo arrebatamento para a igreja lá naquela época, falando que ninguém ia sofrer, aí vem Nero, tira a cabeça de Paulo do pescoço, começa a decapitar cristão, começa a crucificar a gente e pôr para queimar, Deus ia cobrar de Paulo. Paulo não prometeu, ele prometeu paz. Paulo não prometeu paz e segurança. Não dizem que Paulo mesmo acreditava no arrebatamento naquela época? Então, Deus iria cobrar de Paulo. Ué, ele falou para mim que eu não fui destinado para ira e agora os meus familiares estão sendo decapitados e pendurados no madeiro? Isso é um safado, isso é um apóstolo safado. Usou a palavra de Deus falando, falamos-vos isso pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos, ele disse que estava falando pela palavra de Deus. Ai, manda um pastor te explicar isso. Tem vergonha na cara. Um homem desse, e homens desse, nem pastores deveriam ser. Porque não tem nada de Deus depositado neles. E não tem desculpa, irmãos. Isso é inaceitável, não tem desculpa não. A palavra de Deus diz que homens, diáconos, têm que ser aptos para ensinar. Pessoas que ensinam uma porcariada dessa, não está habilitado para ensinar a palavra. Está ensinando doutrina de homem. Ainda está recebendo dízimo para ensinar isso. Está achando isso, eu indignado. Agora imagine o Senhor Jesus. Imagine você ver o que essas pessoas estão fazendo, mercadejando a palavra de Deus, alterando a verdade de Cristo e ainda enfraquecendo as ovelhas dele. Deus vai cobrar, e tomara que cobre mesmo, para esses pastores aprenderem a ter vergonha na cara e estudar a palavra, não ficar com a sua cara metida em livros. Entendeu? Deus está provando, ele está dando oportunidade dessas pessoas se arrependerem, mas ele não vai ter por inocente. E a gente sabe que não vai ter mesmo. Tá bom? Então é isso, eu finalizo o segundo vídeo aqui, e a continuação desse vídeo aqui, eu vou fazer explicando na tela do celular para vocês, tá bom?
Então é isso, irmãos. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.